Meu nome é Márcia e a receita de hoje é biscoitos sem leite e sem ovo. Para fazermos essa receita, nós vamos começar colocando o leite de coco na tigela. Esse é o leite de coco que eu fiz, então aqui tem uns 200 ml. Vou acrescentar o amido de milho. A araruta. O açúcar. E vou mexer. Após misturar bem, eu vou acrescentar o óleo. Agora eu vou colocar a farinha de trigo integral. E vou misturar novamente. Vou colocar o fermento. Vou adicionar o cacau em pó. Agora vou adicionar a farinha de trigo branca aos poucos. Vou começar adicionando uma xícara. A partir desse ponto, eu já percebo que eu preciso colocar a mão na massa. Eu vou deixar o outro trigo próximo, porque eu vou adicionando aos poucos. Ela atingiu o ponto que eu quero. Notem que eu coloquei um pouquinho só a mais de farinha de trigo. Eu acredito que não chegou a dar nem um quarto de farinha, mas eu ainda vou utilizar um pouco de farinha para poder abrir essa massa. Ela é uma massa que ela fica meia mole e quebradiça por causa da farinha de trigo integral. Então ela dá um pouco mais de trabalho para abrir, mas eu acho que vale a pena esse trabalho, porque se você faz uma receita só com farinha de trigo branca, ela vai ser mais fácil de você estar trabalhando com ela. Mas eu prefiro estar sempre utilizando algo que seja mais na linha dos integrais mesmo. Então agora, na sequência, eu vou abrir a massa e fazer os biscoitinhos. Eu estou abrindo a massa e eu quero só dar uma dica para vocês. Como que eu faço para abrir a massa? Quando eu uso bastante farinha integral e no caso, como eu utilizei também a araruta, que ela não tem muita liga, eu uso um saquinho desses que a gente usa para guardar alimentos em freezer ou na geladeira. Eu abro ele, espalho a massa na bancada e aí, com a ajuda desse plástico, né, com a garrafa, eu não tenho rolo, eu uso a garrafa mesmo, eu vou abrindo a massa, porque aí ela não se quebra. Se você tentar abrir de outra maneira, pode até ser que você consiga, mas eu acho mais complicado, então eu utilizo essa técnica. Então é uma dica que eu dou, que você pode estar utilizando nessa e em outras massas também. A minha primeira forma já está pronta. Eu vou levar ao forno, que eu já deixei aquecendo. Assim que eu terminei de amassar a massa, eu já liguei o forno, para que ele fosse aquecendo numa temperatura de 180 graus. Então agora ele já está bem quente, porque eu levei alguns minutos até abrir essa massa. E vou assar. E aí vou fazendo os outros para ir tirando uma forma e colocando outra. Aqui está nosso biscoito, todo assadinho, bem delícia, alguns mais sequinho, alguns um pouquinho mais gordinho. Eles ficam assim branco porque eu não passo óleo na forma. Eu jogo um pouquinho de farinha de trigo em cima e vou colocando os biscoitos. Foi assim que eu aprendi com a minha amada mãe e é assim que eu utilizo para fazer os biscoitos.
Há alguns lugares que vão te dizer, ai, coloca papel manteiga. Eu acho um desperdício gastar papel manteiga para assar biscoito. Então, se você gostou dessa receita, se você gostou das outras receitas que eu já coloquei no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe.